Olá, amigos. Eu sou o Rodrigo, integrante do time da F, Descomplicando a Educação Financeira. E no vídeo de hoje vamos falar sobre modalidades de investimentos. Então, no vídeo de hoje, iremos tratar sobre as modalidades de investimento renda fixa e renda variável. Então, vamos começar falando sobre renda fixa. O que é a renda fixa? A renda fixa nada mais é que um investimento na qual eu tenho um período definido para este investimento e uma taxa de juros definida. Então, vamos agora separar esses dois conceitos. O primeiro deles é o conceito de período definido. Então, período definido nada mais é do que o momento no qual eu irei fazer o resgate dessa aplicação. E eu trouxe aqui, então, 3 exemplos possíveis, hipotéticos de resgate. Primeiro exemplo, resgate, então, por exemplo, em dezembro de 2022, um investimento de curtíssimo prazo. Resgate em agosto de 2027, já estaríamos aqui, então, tratando de investimento a médio prazo. E resgate em setembro de 2031, então, um investimento para 10 anos, um investimento, então, com resgate a longo prazo. Nós também poderíamos aqui tratar de investimentos com liquidez diária. Significa que a qualquer dia eu posso transformar esse investimento em dinheiro, eu posso resgatar esse valor investido. Então, esse é o período, esse é o conceito de período definido, o período no qual eu irei resgatar o valor investido. Então, já temos, então, o conceito de período definido. Agora, iremos tratar sobre taxa de juros. E dentro de taxa de juros, nós podemos, então, contratar esse investimento com uma taxa de juros pré-fixada ou pós-fixada. Vamos primeiro relatar sobre pré-fixada. O que é a pré-fixada? Pré-fixada é aquela que eu já sei no momento do investimento qual é a taxa de retorno, qual é a rentabilidade do valor investido, que, por exemplo, pode ser 10% ao ano. Então, se eu tiver o período definido, como, por exemplo, 5 anos, e uma taxa pré-fixada, por exemplo, a 10% ao ano, significa que em um investimento de R$ 1.000, isso irá rentabilizar 50% em um período de 5 anos. E aqui o nosso cálculo, vamos fazer o nosso cálculo livre de impostos, sem considerar os impostos. Então, seria, ao final do 5º ano, o resgate seria de R$ 1.500, R$ 1.000 o valor principal e mais R$ 500 pela rentabilidade do valor investido. Então, essa é a taxa de juros pré-fixada. Eu já sei essa taxa no momento do investimento. Por outro lado, nós temos a taxa de juros pós-fixada. É aquela baseada em um indicador. Esse indicador, ele comumente é CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, então a taxa baseada nesse certificado, que ela é um pouco menor que a taxa Selic. No momento da gravação desse vídeo, a taxa Selic é 5,25% ao ano e a taxa DI é 5,15% ao ano. Então, se nós fizermos um investimento pós-fixado baseado em CDI, e aqui eu trago um exemplo de 200% do CDI, é um exemplo, então isso daria 5,15% vezes 200, né? Multiplicaria por 2 por causa dos 200% e daria, então, uma taxa de rentabilidade de 10,30% ao ano. Então, CDI é um indexador muito utilizado nos investimentos em renda fixa. Um outro indexador também muito utilizado é o IPCA, e aí nós podemos utilizar, então, como exemplo, um título pós-fixado IPCA
E muitas vezes aí é um híbrido, é IPCA mais um prêmio, como pode ser, por exemplo, IPCA mais 5%. No momento de gravação desse vídeo, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses é 8,78%. Se eu contratar também uma taxa adicional, se houver um prêmio adicional, por exemplo, de 5%, seria 8,78 mais 5%. Então, esses são os dois indexadores mais comuns em investimentos de renda fixa. Esses investimentos de renda fixa podem ser em títulos públicos, quanto em títulos privados. Nos títulos privados, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito. Ele irá dar uma segurança parcial para esses investimentos. O que é o FGC? O FGC é uma entidade privada na qual as instituições financeiras são associadas e elas irão cobrir, caso alguma instituição financeira quebre, então elas irão cobrir, né, irão dar segurança ao investidor até o valor de R$250 mil em cada instituição financeira que esse investidor tiver conta, limitado a R$1 milhão. Então, se houver esses investimentos de R$250 mil por instituição, totalizando R$1 milhão na soma dos seus investimentos, o fundo garantidor irá cobrir esse valor caso essa instituição financeira quebre. Isso para títulos privados. Para títulos públicos, a garantia é o próprio Tesouro Nacional, como nós iremos ver em vídeos mais à frente. Então, tratamos sobre renda fixa e agora iremos tratar sobre renda variável. A diferença básica entre renda fixa e renda variável é que na renda fixa eu tenho um período definido com uma taxa de juros previamente definida. Na renda variável, a minha remuneração ela não é dimensionada, tanto ela pode ser positiva quanto ela pode ser negativa. E os investimentos que eu fizer, eles podem gerar tanto lucro quanto prejuízo, especialmente no momento, especialmente o risco de mercado, que é o risco no qual, no momento que eu pensar em vender esses títulos de renda variável, esses meus investimentos, o valor das cotas, eles podem estar desvalorizados, se houver a valorização, melhor ainda, mas podem estar desvalorizados. E também temos como modalidade de investimento os imóveis, na qual eu espero oferir lucro baseado tanto no valor do aluguel, como pensando em uma futura valorização e venda desse imóvel. Mas pode acontecer, e no momento de eu precisar vender esse imóvel, ele sofrer uma desvalorização. Quais são os riscos associados a esses investimentos? Bom, na renda fixa, nós temos basicamente dois riscos associados. O primeiro deles é o risco de crédito. É o que foi pactuado com a instituição financeira não ser cumprido, que a instituição financeira, por exemplo, quebrar. E aí eu teria uma certa segurança com o fundo garantidor de crédito. O outro risco associado é o risco de liquidez, é eu não conseguir sair desse investimento antes do prazo pactuado. Então, você deve sempre associar os seus investimentos de renda fixa ao prazo estabelecido nos seus objetivos. De nada adianta você ter um objetivo de curto prazo e fizer um investimento a longo prazo que você não terá liquidez nesse investimento. O risco da renda variável, nós temos 4 riscos na renda variável. O risco de liquidez é eu não conseguir vender as minhas ações por um preço que eu considere justo. Naquele momento, o mercado pode estar em baixa e, se eu quiser me desfazer das ações, eu terei que vender pelo valor que o mercado está disposto a pagar. O risco de falência, que é o risco de eu investir em empresas que estão endividadas, essas empresas elas podem quebrar. O risco de mercado está associado ao momento pela qual passa o mercado, momento pelo qual os investidores não querem, não estão dispostos a pagar o que você pagou pela sua cota, e se você quiser vender, você tem que vender ela por um preço que o mercado está disposto a pagar, e se for menor,
do que você pagou, você então estará incorrendo em prejuízo. E, por fim, é o risco de governo. É o risco do governo ele começar a tributar ou começar a não dar mais incentivos para aquele setor que você investiu. Por exemplo, se você investiu no setor de turismo, dado o momento o governo estava incentivando esse setor com uma diminuição da carga tributária e entendeu que agora não é mais coerente continuar com esse benefício e, com isso, as empresas elas terão um menor lucro, consequentemente, o sócio da empresa também terá menor dividendo nessas empresas. E, por fim, os imóveis, né? Os riscos associados aos imóveis, que seriam a vacância, que é esse imóvel estar desocupado e, com isso, toda a despesa inerente a ele passa a ser do proprietário e não mais do inquilino. A baixa liquidez dos imóveis também, se eu quiser transformar esse imóvel em dinheiro, eu vou levar tempo, a não ser que eu venda esse imóvel com um valor abaixo do mercado, mas isso não se enquadra no conceito de liquidez, porque o conceito de liquidez é a velocidade que eu posso transformar determinado investimento em dinheiro por um preço justo. E aí o imóvel ele não se enquadra nesse conceito, apesar de que, se eu vender ele abaixo do valor de mercado, eu conseguirei uma rápida liquidez, mas não por um preço justo. E, por fim, a inadimplência é o risco do inquilino não efetuar o pagamento pactuado no contrato, os pagamentos de aluguel. É importante a gente relembrar a tríade dos investimentos e entender que, quanto maior a rentabilidade, maior será o risco, né? Nós teremos como resultado o maior risco. O oposto também é verdadeiro. Quanto maior o risco, maior é a rentabilidade. E, por fim, quanto maior a liquidez, menor é a rentabilidade. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais da F, Descomplicando a Educação Financeira.